Agora são 7h15. A gente vai girar nossa reportagem porque o presidente Lula prometeu que, se reeleito, centrará esforços para o avanço da reforma política na defesa da soberania e no fortalecimento da Petrobras. Tudo isso está previsto no plano de governo dele, que o João Vitor Revedilho vai trazer para a gente, vai trazer todos os detalhes. João, bom dia para você. É um plano de governo com muitos recados, especialmente para o Congresso, é isso? Exatamente, Paula. Um ótimo dia para você, para o David, para quem está nos acompanhando aqui no Jornal da Manhã deste sábado. Olha, Paula, o plano de governo do presidente Lula foi protocolado ontem no Tribunal Superior Eleitoral e ele traz diversos pontos. Então, um dos pontos que ele traz, por exemplo, dos 13 pilares que estão no plano de governo, é a defesa da soberania, também um investimento muito forte no Ministério da Defesa para evitar possíveis invasões. Ele também promete a defesa da democracia, o fortalecimento do SUS, mas alguns pontos chamam a atenção, claro. Uma delas é a reforma política, que ele defende como inadiável e necessária. Ele diz que o presidente da República perdeu parte dos seus poderes, ele criticou, por exemplo, a distribuição de emendas ao Congresso Nacional, na verdade o poder sobre as emendas que o Congresso Nacional tem atualmente, e disse que o governo federal, na verdade o Palácio do Planalto, precisa sim retomar o poder do controle desses gastos e também da distribuição de emendas para deputados e senadores. Essa é a avaliação, pelo menos, do presidente Lula e também um dos principais investimentos caso Lula seja reeleito à cadeira mais alta do país, ao Palácio do Planalto. Um outro detalhe que foi citado no programa de governo dele, como você bem disse, é o fortalecimento da Petrobras. E aí a gente precisa colocar um ponto, porque a Petrobras, ela vendeu a parte de distribuição de combustíveis dela lá em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro. Lula promete reverter isso, não reverter a privatização, mas sim voltar com a distribuição de combustíveis pela Petrobras, voltar com a BR Distribuidora. Só que para isso ele só poderia tentar esse movimento a partir de 2029, porque houve na privatização licenciamento de 10 anos das marcas ligadas à Petrobras para a empresa que comprou, que privatizou a Petrobras. Então, por isso, ele só poderia tentar esse movimento em 2029, mas essa também é uma das promessas do presidente Lula para a campanha eleitoral desse ano. Ele também promete outros pontos, viu, Paula? Por exemplo, o Pacto Nacional em relação aos presídios para tentar combater o crime organizado dentro das cadeias aqui do Brasil. Ele também promete programas novos, sociais, para alavancar o social aqui no país. E também um outro ponto citado no plano de governo dele é também o desenvolvimento do Fundo de Desenvolvimento Regional, né? A aprovação do Fundo de Desenvolvimento Regional, a aprovação da escala 6x1, que inclusive é a matéria que o Matos acaba de trazer, que o governo federal tem cobrado muito forte o avanço dessa pauta no Senado, e também outros temas ligados ao Minha Casa Minha Vida e também à reindustrialização do país. Claro que a gente vai detalhar tudo isso nos próximos dias, mas tudo está lá no nosso site, jovempan.com.br, você pode acompanhar lá que tem os 13 pilares previstos no programa de governo do presidente Lula, que é candidato à reeleição ao Palácio do Planalto. Paula. Muitos pontos aqui que o João Vitor Revedilho trouxe para a gente, ele sempre trazendo pontos interessantíssimos, bastidores aqui para a gente no Jornal da Manhã. Eu quero chamar a nossa comentarista que está com a gente hoje. Bom, vamos lá, a gente tem aqui reforma política, que ele diz que perdeu poder na distribuição de emendas, assim como o João Vitor trouxe para a gente. Temos a defesa da soberania, fortalecimento da Petrobras e um outro ponto também desse, entre os outros, extremamente polêmico, que é a aprovação da escala 6x1. Qual que é a principal mensagem política por trás desse plano do governo do presidente Lula? Como que você vê? Tem algo de diferente em relação ao anterior? Paula, tem algo um pouco diferente, porque a gente observa que eles querem ali descolar da ideia de que eles sobrevivem apenas da Bolsa Família, questões de renda, né, ou da baixa renda. Só que aqui esse plano, essa base programática, ela pode sofrer algumas alterações, porque ela deve ser registrada até 15 de agosto. Então, pode ser que tenhamos algumas coisas ou acrescentadas ou até mesmo retiradas. O grande questionamento que se faz aqui é a questão fiscal, porque a gente observa que ele coloca propostas
de expansão de creche, educação, investimento, mas não é o que vai ser feito, é como será financiado sem aumentar imposto, dívida pública e o desequilíbrio das contas que a gente vem observando. Grandes pessoas, 82% da população está endividada. Então, a questão fiscal, econômica e também de segurança pública, Paula, serão realmente pautas que o governo deve dar uma maior importância. Agora, esse plano do Lula de ampliar a identidade, né, do presidente para além desses programas de transferência, ele combina ali proteção social, que é mais ou menos o que o PT geralmente faz com direitos trabalhistas, e quando você coloca a pauta 6x1, eles estão ávidos por essa aprovação, tanto que Boulos sai em defesa incansável para poder aprovar no período eleitoral, e há resistência de Alcolumbre justamente porque será uma pauta política, mas a defesa da soberania nacional, a tecnologia são pautas realmente importantes. Agora, de maior impacto, essa escala de 6x1, jornada de 40 horas, pega a maioria da população, porque é a população de trabalho, trabalhadora, regulamentação do trabalho por aplicativo, expansão de creches, são medidas que têm apelo popular, mas que precisam passar por viabilidade fiscal, Paula. Não adianta eu falar, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, se não são pautas viáveis economicamente. Então, o plano tem sim uma força eleitoral, como você me perguntou, mas precisa demonstrar responsabilidade econômica, porque senão fica só na base da fala. Então, sem financiamento, corre o risco de permanecer apenas como promessa de campanha, como a gente observa que tem sido feito. Agora, Priscila, muito também tem a ver com a questão do marketing que é feito em cima das propostas, né? Porque aí você coloca o Congresso como um vilão, como, por exemplo, a pauta da escala 6x1. Ah, eu tentei, mas o Congresso não aprovou ainda, não colocou em votação, apesar de toda a articulação que eu fiz. Então, tem várias questões que precisam ser vistas, mas o ponto também sobre as emendas parlamentares é um trecho sensível ali, né? Mais esse tensionamento entre o Executivo e o Legislativo. David, é muito fácil a gente empurrar as responsabilidades para outras pessoas, mas inevitavelmente a gente percebe que presidir um país de forma isolada, sem que haja apoio, quer seja ainda que minimamente de um Congresso Nacional, traz realmente uma certa inviabilidade para que as pautas que foram colocadas na eleição ou durante o período eleitoral, elas sejam de fato ali feitas e que consigam se chegar até a resolução dessas pautas. Agora, quando você fala da escala 6x1, essa pauta é a pauta do momento para o PT. Eles estão esperando, porque justamente o PT, Partido dos Trabalhadores, eles colocam isso, né, ele fala, eu coloquei a pauta e eles estão travando, como se essa trava fosse exclusivamente do Congresso. É importante a gente dizer que pautas de direito do trabalho, elas não podem ser julgadas e colocadas e até mesmo legisladas a toque de caixa, sem consultar empresários, sem consultar inclusive a população. E eu aqui não estou dizendo que os direitos trabalhistas não devam ser preservados, longe disso, mas não dá para a gente colocar um plano aspas, goela abaixo, né? Sendo que os empresários também, de alguma forma, que regem a economia, deveriam ser consultados. Então, falar que não está sendo levado adiante, Boulos até mesmo anteriormente citou que o presidente da Câmara estava travando para dificultar, que ele ia ver isso, até num tom ameaçador para poder essa pauta seguir adiante, fica muito fácil colocar isso no marketing, tirando a obrigação do próprio governo de ter levado isso a um debate sério para poder esses direitos serem realmente implementados e não usar isso como pauta eleitoreira, como vem sendo usado pelo presidente Lula.